Olá pessoal, meu nome é Leonardo Rodrigues de Lima, eu sou professor da disciplina de Sanidade e Primeiros Socorros de Equinos. Eu sou médico veterinário há 23 anos e trabalho atendendo cavalos na região de Juiz de Fora, principalmente no Hospital Veterinário Estrada Real. Aqui do meu lado está a doutora Vilane, que também é especialista em clínica e cirurgia de equinos e trabalha com a gente. Lá nós atendemos todos os tipos de ocorrências relacionados a acidentes, a doenças, cólicas, problemas com potros. E é importante dizer para vocês que vocês, como futuros colaboradores da equinocultura, vocês serão os primeiros a entrar em contato com os nossos pacientes. Portanto, é necessário que vocês tenham uma noção geral de como que se faz uma avaliação de um equino, como que se passa, como se afere os sinais clínicos de doença. Então é importante que vocês tenham essa noção. O nosso paciente do dia é o Barak, que vai nos ajudar aqui durante o exame clínico. Nós iremos começar, então, fazendo uma abordagem geral desse cavalo, como ele deve ser visto por vocês durante uma avaliação. Como que a gente avalia a saúde de um cavalo? A gente faz isso avaliando os parâmetros clínicos do cavalo, ok? Porque isso vai facilitar a comunicação do profissional que trabalha no campo, o profissional que trabalha dentro do Aras, com o veterinário. Porque num contato telefônico, o veterinário vai querer saber como é que está a mucosa dele, como é que está a temperatura, como é que está a hidratação, etc. A gente sempre começa a fazer a avaliação a partir da cabeça. A primeira coisa que a gente avalia é a coloração das mucosas, que é a cor da gengiva, ok? A gengiva de um cavalo normal precisa estar com essa coloração rósea. Outra coisa importante é essa umidade que a mucosa de um cavalo bem hidratado precisa ter, ok? Então, alterações dessa coloração, elas devem ser anotadas. Essas mucosas podem estar pálidas quando elas estão esbranquiçadas, elas podem estar avermelhadas quando elas estão congestas, ou até mesmo arroxeadas quando o animal está com algum problema de falta de ar, ou coisa desse tipo, ok? Então, outra coisa importante é o tempo de preenchimento capilar. O tempo de preenchimento capilar é o tempo necessário para o sangue circular através dos tecidos. E nós aferimos isso fazendo uma impressão com o dedo em cima da mucosa e soltamos. E medimos mais ou menos o tempo que o sangue volta a preencher esse leito que foi comprimido. Esse tempo, ele deve ser de aproximadamente 2 segundos. Um tempo de preenchimento capilar maior que 2 segundos é sinal de que o sistema circulatório não está funcionando bem, ok? Outra mucosa que nós avaliamos é a mucosa ocular. O cavalo, como a maioria dos animais, eles têm a terceira pálpebra proeminente, que é essa membrana no canto do olho. Então, fazendo isso, nós vamos avaliar a coloração dessa mucosa também, ok? Ainda com relação à hidratação, é importante nós sentirmos a temperatura das orelhas. Um cavalo normal tem as orelhas normalmente quentinhas. Um cavalo muito desidratado vai estar com as orelhas frias, as extremidades frias, essa região dos cascos também frio. Outro parâmetro que nós avaliamos é o turgor da pele. Quando nós puxamos a pele, ela volta imediatamente. Em um cavalo desidratado, nós vamos ter um aumento desse tempo de retorno da pele. Então nós puxamos e a pele fica com um pregueamento semelhante a esse, um cavalo muito desidratado, ok? Um dos parâmetros importantes que a gente deve aferir
é a temperatura retal, tá? E para isso a gente utiliza um termômetro comum ou um termômetro digital, ok? A aproximação sempre deve ser com cuidado, pela lateral, e a gente deve se manter bem próximo do membro, tá? Porque a tendência das pessoas a lidar nessa região é trabalhar distante, com medo do coice do cavalo. Mais distante você se coloca numa posição muito mais perigosa do que se você estiver ao lado. Caso ele te der um coice, ele vai te empurrar. A perna não vai pegar velocidade. Ok? Nós colocamos o termômetro no ânus, introduzimos lentamente, sem nenhum movimento brusco, e em seguida nós colocamos o termômetro lateralmente, para que a ponta do termômetro encoste na mucosa do reto. Aguardamos um tempo de aproximadamente 1 minuto e aferimos a temperatura. A temperatura normal de um cavalo varia de 37,5 a 38,5. Um outro parâmetro muito importante é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, a mensuração da frequência cardíaca nos dá também uma noção do funcionamento do sistema cardiocirculatório. E é um parâmetro que deve ser comunicado ao veterinário sempre que em suspeitas de doenças. Então existem duas formas de nós aferirmos a frequência cardíaca. Ou através da auscultação do coração, com a utilização de um estetoscópio, que muitas vezes nós não temos disponível, ou colocando a mão sobre a área cardíaca e sentindo o frêmito do coração sobre a mão. Ok? Na maioria dos cavalos nós conseguimos palpar o frêmito cardíaco sobre as costas da mão. Ok? Uma segunda forma seria a palpação do pulso, que é aferido na transição entre o músculo masseter, que é esse músculo da bochecha, e o ramo da mandíbula. Palpando nessa região, isso aí precisa de um certo treinamento, nós conseguimos aferir o pulso da artéria mandibular. E aqui nós conseguimos contar o número de batimentos cardíacos. O número de batimentos cardíacos normal de um cavalo é de 20 a 40. Quanto mais treinado for um cavalo no exercício, menor vai ser sua frequência cardíaca. Assim também, quanto mais manso e calmo for um cavalo, menor será a sua frequência cardíaca. A frequência respiratória é medida pelo número de movimentos de expansões torácicas por minuto. Então nós aferimos através do relógio, contamos 1 minuto e vemos o número de movimentos respiratórios. Uma outra forma seria a colocação da mão sob a narina e aferimos o número de movimentos de ar sobre a nossa mão. Normalmente nós colocamos a mão aqui na frente e aferimos no relógio o número de movimentos respiratórios. O normal é de 8 a 16 movimentos respiratórios por minuto.